para iniciar a nossa imersão profunda de hoje, gostaria de desejar uma bênção divina muito especial para o dia e para a semana de cada pessoa que acompanha o nosso programa. Amém. É sempre uma alegria estar aqui. Que a jornada de quem nos ouve seja iluminada, cheia de paz e de descobertas incríveis. É um privilégio imenso ter essa audiência cativa com a gente para mais uma exploração fascinante. Com certeza. E o tema de hoje é bem impactante, né? Muito. A nossa missão hoje é mergulhar nas águas profundas do capítulo 6 do livro de Miqueias. E para fazer isso com a profundidade que quem nos ouve merece, nós trouxemos um arsenal de peso. Sim, estamos usando as notas riquíssimas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA, e o comentário bíblico do John A. Martin. Exato. E o que temos em mãos não é só um texto religioso antigo. É um verdadeiro drama de tribunal cósmico, literalmente. O próprio Criador do universo está processando o seu povo. É uma imagem muito forte, uma instauração de litígio formal. Sim, é um formato literário surpreendente e altamente dramático. Então, para a gente começar a entender os contornos desse julgamento épico, como exatamente essa abertura do processo é descrita no texto original? A linguagem que Miqueias usa logo no início não deixa qualquer margem para dúvida sobre o cenário. No hebraico original, a palavra central que dita o tom é rib. Rib. Isso. Esse termo sugere um procedimento legal estrito, um processo judicial de fato. É uma controvérsia formal onde uma acusação detalhada está sendo apresentada. Então o universo inteiro vira uma sala de audiências. Exatamente. O texto diz algo como: levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. A acusação convoca as montanhas e os fundamentos inabaláveis da terra. Ok, vamos desvendar isso, porque convocar montanhas para um júri parece quase absurdo para uma mente moderna, ou, sei lá, pura poesia. Pode parecer, mas tem um peso teológico enorme. Por que a acusação escolhe testemunhas inanimadas em vez de chamar, por exemplo, nações vizinhas ou líderes estrangeiros para testar o comportamento de Israel? A escolha das montanhas cria um contraste poético devastador, sabe? Elas são convocadas precisamente por serem testemunhas atemporais. Sentinelas silenciosas. Perfeito, sentinelas que estavam presentes desde a criação. Elas assistiram a toda a trajetória humana e viram a formação da aliança lá no Monte Sinai. Nossa, faz todo sentido. Elas estavam lá quando o contrato foi assinado. E presenciaram as promessas solenes sendo feitas e quebradas repetidas vezes através das gerações. Os seres humanos são falhas, têm vidas curtas, mas a ordem criada permanece. Chamar os fundamentos da Terra estabelece a gravidade do que está em jogo, né? Exato. A quebra de confiança foi tão profunda que o próprio cosmos precisa ser o auditor. E é nesse cenário monumental que chegamos ao interrogatório divino. Lendo o texto, a expectativa natural seria ver um juiz supremo lançando raios e condenações imediatas. Mas não é o que acontece. Não mesmo. No versículo 3, a abordagem é quase vulnerável. A pergunta que ecoa no tribunal é: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? É uma inversão total de expectativas. A acusação pede que os réus fundamentem suas próprias queixas. É de cair o queixo. E essa pergunta retórica revela uma dor relacional profunda. O comentário de John A. Martin aponta que os israelitas tinham esse hábito histórico terrível de murmurar. Reclamar de tudo. Sim, insinuando constantemente que as exigências da aliança eram um fardo insuportável. Eles operavam sob a narrativa de que Deus os tinha levado ao deserto para sofrer. E tornado a vida deles miserável. Exato. Ao perguntar como foi que eu o levei a ficar cansado, o Criador desafia a nação a apresentar uma única prova de que ele foi um líder tirânico. E o silêncio da nação, a partir dessa pergunta, deve ter sido ensurdecedor. Completamente. Como não há resposta humana válida, a própria acusação passa a apresentar a sua defesa preliminar. E é um registro histórico irrefutável de atos salvadores, certo? Lendo as notas da Bíblia NAA, é fascinante notar como essa defesa começa com a libertação da escravidão no Egito. O evento fundador da nação. Sim, e o texto faz questão de mencionar figuras muito específicas:
Moisés, Arão e Miriam. Por que destacar esses 3 nomes no meio desse processo judicial tão vasto? O destaque é essa tríade tem um peso simbólico imenso na defesa. O John A. Martin pontua que cada um desses líderes representa uma dimensão vital do cuidado de Deus. Cuidado com uma nação recém-nascida e vulnerável? Moisés, por exemplo, é a personificação da lei, da revelação. Ele foi o canal da liderança executiva e da direção do povo. E Arão? Arão representa o sacerdócio, o sistema de mediação e o acesso espiritual, garantindo que o povo pudesse manter um relacionamento perdoador com o divino. E Miriam? É lembrada como a profetisa, aquela que conduziu a nação em adoração, arte e celebração após a travessia milagrosa do Mar Vermelho. Exatamente! Ao citar esses 3, o argumento do tribunal fica claro. A nação recebeu liderança governamental, estrutura de adoração e motivos contínuos para celebrar. Ou seja, a alegação de negligência divina cai por terra imediatamente. Sem dúvida. Agora aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vasculhando as notas históricas, me deparei com a segunda prova apresentada, envolvendo Balaque, o rei de Moabe, e um sujeito chamado Balaão. Ah, essa história é incrível! O comentário de Martins sugere que há algo revelador nos bastidores, algo que o próprio povo nem sabia que estava acontecendo na época. Como isso se encaixa na defesa? Esse argumento revela a magnitude da proteção que opera invisivelmente. No Antigo Oriente Próximo, o poder de uma maldição pronunciada por um vidente como Balaão era uma arma terrível. Uma arma de destruição em massa da época. O rei Balaque estava aterrorizado com o avanço de Israel e contratou Balaão para aniquilá-los espiritualmente através de maldições. E o povo de Israel estava acampado, completamente alheio a esse complô internacional armado contra eles nas montanhas de Moabe. Sim, dormindo tranquilos. O que o texto resgata no tribunal é a intervenção soberana de Deus, que não permitiu que o vidente proferisse uma única palavra de condenação. Que incrível! Todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar, saíam apenas bênçãos extraordinárias sobre o acampamento de Israel. Então, o ponto central dessa evidência é mostrar que o Criador não os defendeu apenas das ameaças visíveis, como o exército de Faraó, mas os protegeu ativamente de conspirações ocultas e ataques espirituais nos bastidores, transformando a malícia em favor divino. E a terceira e última prova dessa sessão cita uma jornada desde Sitim até Gilgal. Lendo superficialmente, parece só a narrativa da travessia do Rio Jordão. Aquele momento final antes da Terra Prometida. Isso. Mas a análise do John A. Martin indica um peso teológico enorme escondido nesses 2 nomes. Qual é o real significado de Sitim e Gilgal perante os júri das montanhas? O trajeto entre Sitim e Gilgal é o ápice da argumentação sobre a fidelidade incondicional de Deus. Sitim foi o último acampamento antes de cruzarem o Jordão. E, historicamente, foi um local de traição profunda, não é? Sim, um ponto muito baixo. Lá, o povo se envolveu em idolatria grotesca e imoralidade com as mulheres de Moabe e Midian. Eles quebraram a aliança de forma escandalosa. E Gilgal? Gilgal foi o primeiro acampamento já dentro da Terra Prometida, após o milagre da divisão das águas do Jordão. Um lugar de renovação da aliança. Então, mencionar desde Sitim até Gilgal é lembrar ao tribunal que, mesmo quando a nação atingiu o fundo do poço da infidelidade em Sitim, a fidelidade de Deus permaneceu inabalável, conduzindo-os em segurança através das águas até a promessa cumprida em Gilgal. O argumento final da acusação é devastador. A graça continuou operando, mesmo diante da rebeldia mais flagrante. É inegável. Diante dessa avalanche de evidências sobre a bondade do Criador, o silêncio da nação é quebrado. O profeta Miqueias assume o papel de advogado de defesa. De uma nação indefensável. E a reação que ele descreve, falando em nome do povo desesperado, beira o delírio. Eles percebem a culpa e começam a lançar propostas loucas para descobrir o preço de aplacar a Deus. Eles perguntam se devem trazer holocaustos, bezerros de 1 ano.
E a oferta vai escalando de forma assustadora. O que é fascinante aqui é a mentalidade que essa escalada na retórica revela. O abismo teológico em que eles se encontravam. A reação não é de arrependimento genuíno. Faltava o quebrantamento interno. Em vez de pedir perdão, eles tentam negociar uma saída financeira e ritualística. Eles começam com milhares de carneiros e logo sobem para 10.000 ribeiros de azeite. Uma impossibilidade agrícola e econômica absoluta numa região árida. É uma hipérbole absurda. Eles viam a dívida moral como algo que poderia ser pago se encontrassem a moeda de troca correta, inflando a liturgia para compensar a falta de ética. É uma tentativa clara de subornar o juiz como uma inflação religiosa. Mas a barganha chega a um ponto que me deixou perplexa. Eles questionam: darei o meu primogênito pela minha transgressão? Sim, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Como uma nação que recebeu os 10 mandamentos chega ao ponto de cogitar o sacrifício humano. Essa sugestão do sacrifício do primogênito expõe a trágica assimilação cultural que Israel sofreu. O sacrifício de crianças era uma abominação suprema, Uma prática comum entre as nações pagãs vizinhas. dedicada a deuses como Moloque, estritamente proibida pela lei do Sinai. Ao colocar isso na mesa de negociações, o povo mostra o quão distante estava do caráter de Deus. E o John A. Martin argumenta que essa mentalidade transformava o sacrifício em uma taxa de entrada, não é? Exato. Um mecanismo de controle. Eles pensavam que os deuses eram seres caprichosos, que precisavam ser alimentados ou comprados com ofertas cada vez mais extremas. E tentaram aplicar essa lógica pagã ao Deus da aliança. Eles queriam usar rituais externos colossais e até monstruosos, precisamente para evitar a única coisa que Deus realmente desejava, uma profunda mudança interna. E é nesse ápice de loucura transacional que o tribunal sofre uma reviravolta brilhante. O juiz interrompe as propostas delirantes e profere uma sentença famosa da literatura antiga. O versículo 8. Isso. Reformulando para não apontar o dedo a quem nos ouve, a declaração é: o Criador já mostrou à humanidade o que é bom. E afinal, o que o Senhor pede de cada mortal? E as notas da NAA dividem a resposta em 3 pilares maravilhosos. O primeiro pilar exige praticar a justiça. Como isso difere da religiosidade de sacrifícios que eles estavam oferecendo? Praticar a justiça desmorona completamente a mentalidade de suborno religioso. A palavra hebraica aqui transcende a ideia de apenas ter pensamentos justos ou cumprir regras cerimoniais. É algo prático. Trata-se de equidade aplicada com rigor nas negociações do dia a dia. É a exigência de que os tribunais humanos julguem sem aceitar propinas Que os patrões paguem salários justos aos trabalhadores. e que os vulneráveis não sejam explorados pelo sistema. Se a devoção dentro do templo não for traduzida em integridade na praça do mercado, ela é considerada totalmente inválida pelo Tribunal Celestial. O segundo pilar parece ir ainda mais fundo na alma: amar a misericórdia. As anotações de estudo destacam uma palavra hebraica específica para esse termo, que é difícil de traduzir, né? O termo é hesed, e a riqueza teológica dele é inesgotável. A tradução misericórdia captura só uma fração do significado. O que mais envolve? Hesed refere-se a um amor leal, uma bondade fundamentada numa aliança, uma lealdade obstinada em buscar o bem do próximo, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Sofrendo. De jeito nenhum. É um compromisso ativo e resiliente. Amar a sede significa ter prazer genuíno em ser confiável, em defender os compromissos assumidos com a comunidade. Agir com generosidade imerecida, refletindo o amor do próprio Criador na jornada do deserto. Perfeito. E o terceiro pilar amarra toda a experiência humana: andar humildemente com Deus. A humildade exigida aqui é o golpe final na arrogância da religião transacional. Envolve reconhecer a absoluta dependência da graça diária. É abandonar a ilusão de que a gente pode manipular a divindade com rituais, dinheiro ou status. É uma submissão dócil, viver com um coração ensinável, sem a pretensão de controlar o universo, aceitando a soberania de Deus sobre a nossa existência. Bom, então, o que tudo isso significa quando olhamos para as evidências concretas do crime? Nós temos o padrão ouro.
praticar justiça, amar Hesed e andar em humildade. Sim. Com base nos versículos 9 a 12, quais foram as provas factuais que a acusação apresentou para provar que a sociedade da época falhou tão miseravelmente nesses 3 pilares? As provas documentam uma sociedade apodrecida desde a base até o topo. O texto acusa diretamente as práticas comerciais cotidianas, apontando para a riqueza da cidade como fruto de extorsão. A acusação destaca o uso da medida falsa, o comentário bíblico especifica o efa encurtado. O efa era o padrão principal de volume para medir cereais e grãos, essencial para a sobrevivência diária. Então, um efa propositalmente encurtado significava que o comerciante estava fraudando os clientes sistematicamente, entregando menos alimento do que o valor pago. Exato. E somavam-se a isso as balanças desonestas, com pesos adulterados escondidos na bolsa do vendedor para manipular as transações. Isso é chocante, porque não estamos falando de grandes esquemas de corrupção estatal longe dos olhos do público. A evidência do crime é o roubo no varejo. O roubo diário. É o padeiro, o vendedor de grãos, o comerciante da esquina, enganando a pessoa pobre todas as manhãs. A primeira exigência de Deus, a justiça, estava sendo triturada diariamente na balança fraudada do mercado. E o problema não parava nos pequenos comerciantes. A corrupção no varejo alimentava uma degradação muito mais brutal no topo da pirâmide socioeconômica. O versículo 12 lança uma acusação fulminante contra a elite, não é? Sim, o texto afirma que os ricos da cidade estavam cheios de violência e que a língua de seus habitantes era pura fraude e mentira. Uma sociedade que institucionalizou a exploração. Quem detinha poder usava falsos testemunhos nos tribunais e força bruta para silenciar e oprimir os vulneráveis. O Hesed foi substituído por uma predação fria e violenta. Diante dessa montanha de evidências repugnantes, fraudes diárias, violência da elite, o juiz do tribunal não tem escolha a não ser proferir a sentença. Uma sentença pesada. Lendo os versículos 13 a 15, os castigos declarados parecem evocar o que as notas de estudo chamam de maldições antigas. O que a justiça divina impõe a essa sociedade predatória? A sentença invoca as temíveis maldições da aliança, cujas bases foram estabelecidas séculos antes no livro de Deuteronômio. Então não é um fogo caindo do céu. Não. É a imposição de uma justiça retributiva baseada na absoluta futilidade do labor humano. O texto dita que o povo comeria, mas seus estômagos continuariam vazios. Eles tentariam esconder as riquezas ilícitas, mas seriam incapazes de preservá-las da pilhagem do inimigo. A ironia atinge o coração da economia agrícola. Plantariam sementes incansavelmente, mas a colheita nunca viria. Esmagariam azeitonas, mas não haveria azeite para curar suas peles. Pisariam as uvas nos lagares, mas o suco nunca viraria o vinho para celebrar o fim do trabalho. É a anulação total e absoluta do esforço deles. Se esforçariam até a exaustão, mas o fruto desse trabalho seria sistematicamente retirado. Uma punição dolorosamente irônica. A sociedade que viveu de extorquir os outros seria amaldiçoada com a incapacidade crônica de usufruir do próprio suor. E para finalizar o veredito, no versículo 16, a acusação cita nominalmente os estatutos de Onri e as obras da casa de Acabe. Uma citação fortíssima. Para quem não tem o panorama completo dos anais dos reis de Israel, que tipo de sombra assustadora essas duas figuras lançavam sobre a nação para serem citadas no tribunal séculos depois? Miqueias atinge a raiz profunda da podridão ao invocar esses nomes. Onri e seu filho Acabe foram, segundo os registros, os governantes mais corruptos que já sentaram no trono do Reino do Norte. Acabe e a rainha Jezabel, certo? Isso. Eles oficializaram a apostasia como política de Estado, construindo templos a Baal e assassinando os profetas do Senhor. O reinado de Acabe introduziu níveis inomináveis de tirania social. A história do vinhedo de Nabote vem à mente. O exemplo máximo das obras deles. A rainha elaborou um plano,
com falsos testemunhos e juízes corruptos para assassinar um cidadão inocente simplesmente para roubar a propriedade dele. O profeta decreta que a sociedade do seu tempo havia escolhido conscientemente adotar esse mesmo modelo de governo predatório. Abandonando a ética divina em favor da barbárie. E a consequência de herdar a cobiça de Acabe seria herdar a desolação completa. Isso nos leva ao momento crucial da nossa exploração, o grande "e daí" dessa imersão profunda. O que esse julgamento cósmico, registrado há milhares de anos, revela para o mundo contemporâneo? Traz uma reflexão gigantesca. A mensagem que transborda desse texto é o perigo tóxico de tentarmos substituir a integridade brutal das nossas interações cotidianas por uma religiosidade de espetáculo. Fica claro que nenhuma quantidade de ribeiros de azeite, nenhuma doação astronômica impressiona a corte divina se as balanças dos negócios na vida real estiverem adulteradas. Exato. No tratamento com funcionários, clientes e familiares. O tribunal não aceita cerimônias majestosas como pagamento para encobrir a falta de decência e de justiça com o próximo. Isso levanta uma questão psicológica e teológica extremamente provocativa para as nossas reflexões, para todo mundo que está acompanhando a gente. Qual seria? O texto de Miqueias nos força a encarar o fato de que a religião transacional, essa busca por ritos elaborados ou pela simples demonstração pública de virtude, funciona frequentemente como um escudo psicológico. Um escudo para não mudar de verdade. É assustadoramente mais fácil assinar um cheque generoso para uma causa, participar de um evento beneficente grandioso, do que se submeter à vulnerabilidade dolorosa de ter o próprio caráter transformado. Nossa, isso é muito profundo. A busca frenética por pagar o preço de entrada do favor divino é um mecanismo de defesa. Formidável para evitar o desmantelamento do ego que é exigido para se andar humildemente e amar os outros de forma abnegada. O Tribunal de Miqueias nos alerta que o sagrado recusa nossas tentativas de comprá-lo, exigindo a única coisa que tentamos proteger a todo custo: a transformação genuína do coração. E eu pergunto a quem nos ouve: se as montanhas e colinas fossem chamadas hoje para testemunhar as nossas práticas diárias, como lidamos com as pessoas nos bastidores, qual seria o veredito desse tribunal milenar sobre a nossa geração? Uma reflexão magistral que nos convida a reavaliar as fundações das nossas próprias atitudes diárias. uma leitura atemporal e urgente. Chegamos ao fim da análise desta obra-prima da literatura e da teologia, este processo judicial cósmico que continua ecoando suas exigências de justiça e lealdade até os dias de hoje. Foi incrível desbravar isso com todos aqui. Agradeço imensamente a cada pessoa que nos acompanhou nesta jornada intelectual e espiritual pelos tribunais antigos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.